Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Cantos à Casa. E este episódio é daqueles em que vocês em casa podem tomar umas notas. Devem. Porquê? Porque nós vamos aprender a organizar a casa com alma. Connosco, Bruna Salgueiro. Muito obrigada por estares connosco. Obrigada eu pelo convite, Maria. Ainda É uma bem. honra estar aqui nesta casa. Gostas? Gosto. Gostas deste espaço de La Roi Merlin que eu preparei? Adoro. Estou sempre a preparar coisas para os nossos convidados, sou incrível. Está muito Olha, harmonioso. Muito obrigada. Tenho uma pergunta para te fazer. Aliás, eu falei disto com a Karina Caldeira. Aliás, eu espero que a Karina Caldeira esteja a ouvir este episódio, porque nós falamos disso quando ela esteve cá. Ela Sim. dizia, vais ter a Bruna, não é, que te vai falar sobre esta coisa de organizar a casa e eu preciso mesmo disso. Portanto, Karina, houve a nossa conversa. Mas uma das coisas que eu falei com ela e queria perceber se é verdade ou não, costuma-se dizer que quem tem a casa, as gavetas organizadas, tem a vida organizada. E quem não tem, tem a vida desorganizada. Isto é verdade. É. E vai mais além do que isto. Eu costumo dizer que a nossa casa é o espelho da nossa alma. Ok, nesse caso então é grave, se a casa estiver desarrumada. Pronto. E ao contrário também acontece. Que é o quê? Quando a nossa vida está o caos, a casa vai refletir isso. E quando a nossa casa está o caos, nós vamos acolher isto para nós. E vamos andar aqui neste desassossego constantemente. Daí ser importante ter... Então é verdade. Já está desmistificado. Quando é que, aliás, nós começámos a seguir também mais recentemente o teu trabalho a partir das redes sociais e estás cada vez mais presente também, e também aí. Quando é que tu percebes que organizar é a profissão da tua vida? Isto é, sempre quiseste organizar, sempre foste aquela miúda em casa dos pais que, mãe, deixa que eu faço. Sim, e isto começou, pode parecer clichê, mas não é, é verdade. Se a minha mãe acompanhar isto, vai dizer que é verdade. Eu Também tenho que acompanhar o Cantos à Casa, a tua mãe e o mundo. Então o que é que acontece? Eu quando era miúda, devia ter para aí uns 7, 8 anos, era das coisas que mais gostava de fazer em casa, era guardar as coisas, arrumar, limpar, e o meu sonho, eu acho que já partilhei isso com algumas pessoas, o meu sonho era trabalhar num banco e ter uma empresa de limpeza, Ai, meu com Deus. 7 anos. Num banco e ter uma empresa de limpeza. Mas Pronto. qual é que é a relação? A relação era nenhuma, era um sonho, ou era uma coisa ou era outra. Como eu era miúda e achava que... Aliás, eu venho de um meio muito pequeno, não é? E aquilo que eu achava... Para quem não sabe, a nossa Bruna é de São Miguel, dos Açores. É verdade. Uma ilha muito, muito bonita. O que é que acontece? Eu achava que, se calhar, o banco ia ficar um bocadinho posto de lado, porque aquilo que eu gostava mesmo era de cuidar da casa. Eu, ao fim de semana, expulsava toda a gente de casa para pôr música alta, com 7 anos, ok? Ai, que sonho de filha. Sim. Ai, que A minha mãe sonho de sente muita filha. falta, é verdade. A minha mãe e as minhas vizinhas, que elas chegavam a disputar quem é que ficava comigo aos fins de semana para eu fazer a mudança da estação, arrumar a meu casa com Deus. elas, e eu era mesmo muito novinha. E, portanto, quando eu vim para cá, para Lisboa, houve aqui assim um choque. E foi então aí que eu percebi que, ok, a diferença das... Vieste para cá com que idade? E Eu vim para porquê? Lisboa com 18 anos. Vinha para estudar, mas comecei a gostar muito do que estava a fazer profissionalmente e então acabei por não avançar. Entretanto, comecei a trabalhar na área financeira, estás a ver? Foste para o banco? Fui para uma financeira, agora já é um banco, mas na altura era uma financeira e as coisas foram se proporcionando. Foi acontecendo. Foi acontecendo e o meu sonho de cuidar das casas dos outros nunca ficou de lado. Ficou assim meio em gavetas meias abertas. E as coisas foram acontecendo naturalmente, em que eu conseguia perceber que se calhar não era bem a limpeza que eu queria fazer na casa das outras pessoas, porque já havia tanto isto. Exato. E eu gostava mesmo era de arrumar e de organizar, mas não sabia que isso existia enquanto profissão. Até que, com o meu processo de gravidez, comecei a pesquisar e a descobrir isso em 2017. Que organizer é uma profissão. Muito recente, sim. Sim. Ainda não é legalmente, porque não existe documentação, Ok. mas já estamos aqui a marcar território. É verdade. E cada vez mais há essa necessidade e com a Eu acho que é pandemia- muito isso, é a necessidade. Acho que é cada vez mais, eu não sei, deves sentir isso, Sinto. há muita gente que te procura Sim. porque organizar não é assim tão simples quanto isso. Não, porque se fosse qualquer pessoa podia fazer. E a organização vai além de frascos herméticos, vai além de cabides bonitos, vai Sim. além de tudo isto, ok?
É um processo que tem que vir de dentro para fora e é preciso mudar também aqui um bocadinho a nossa mentalidade. E com a pandemia houve muito a necessidade de nós olharmos para dentro da nossa casa e tirarmos partido dela. Porquê? Porque nós andamos sempre a correr de um lado para o outro. Sim, e vamos deixando. E vamos deixando, vamos comprando e chega uma altura em que nós nem sabemos o que temos, não vemos nada e não queremos estar em nossa casa. Quantas vezes nós chegamos a casa e só nos apetece é fugir porque as coisas estão todas desarrumadas. É verdade. E acontece porquê? Porque há as coisas a mais e as coisas não têm lugar, não é? É muito isso, as coisas não têm lugar. Agora é que falaste aí uma grande verdade. Mas olha, estás a falar da casa dos outros, mas antes de falarmos da casa dos outros, eu quero saber é como é que está a tua casa, porque normalmente diz muito isto, este ditado que é em casa de ferreiro, espeto de pau, mas eu quero perceber se na tua casa não é nada assim, isto é, anda sempre tudo ali num brilhinho. É assim, eu tento, até porque cada vez mais, e vou começar por dizer que este ditado na minha casa não funciona, lamento. Portanto, a casa da Bruna está impecável. Sim. E é de quem? E ai de quem, exato. Exatamente. Ai de quem? Ai de quem? E eu tenho rotinas e essas rotinas é que vão fazer com que a minha casa se mantenha organizada. Não Sério, é? que tipo de rotinas é que tens? Isso pode ser uma boa dica também para nós. Tenho dias próprios para tratar da roupa, tenho dias próprios para cuidar do chão, tenho dias próprios para a limpeza. Esse tipo de rotinas que estão incutidas na Imagina, nossa... não faz uma máquina só quando está cheia, não? não necessariamente, porque nós lá em casa somos 3, não é? Ok. E então tenho alguns cuidados que eu sei que não acontecem nas outras casas. Por exemplo, as toalhas de banho, eu só lavo toalhas de banho só com toalhas de banho, os lençóis só com lençóis, e há aqui certos cuidados que não, naturalmente, eu sei que não acontecem noutras casas, mas que eu faço na minha. Pois, não, mas estamos a aprender e estamos aqui para aprender contigo. Porque cada vez mais eu tenho a missão ou a necessidade de ter menos coisas, menos, mas Ok. bom. Então, já que assim é, vou manter os materiais para que isso, durem saber muito cuidar mais tempo. também. Exato. E isso Entender faz assim. parte do meu processo de organização. Manter também a minha casa Faz com parte. alma, faz parte. Eu valorizo imenso a minha casa e eu acho que já partilhei até contigo isso, que é, eu gosto de cuidar. E isso para mim, cuidar da minha casa é um ato de amor. E é verdadeiro, eu estou-me a arrepiar toda, olha, estou-me a arrepiar de mesmo? tudo aquilo que eu estou a dizer, porque é mesmo sentido. Eu aprecio mesmo uma casa organizada porque vai-me trazer a leveza para todo o resto da minha vida. Para todas as áreas da tua vida. E para todas as áreas, é uma coisa que é transversal. Eu saber que tenho a roupa em dia, saber que pode ir qualquer pessoa à minha casa sem que... Podemos entrar agora lá e estava tudo impecável. Sim, menos no escritório, que eu estou em processo, estou num projeto muito grande. Afinal, Não. há um espaço. Não há um espaço, podes entrar, que estás bem lá, muito bem. Está em processo de remodelação e eu estou num projeto que eu estou a receber as encomendas, então tenho muitas caixas. Muitas. Estás a tentar perceber o que é que vais fazer com elas. Mas pois tu não deves ter, não é óbvio. Não deves ter aquela gaveta onde se põe tudo lá dentro. A gaveta da tralha? Sim. Não. E abominas, Não né? admito. Sim. E Faz é das... confusão, de certeza. Sim. E aquilo que eu recomendo é que ninguém tenha. É a gaveta da Pois. tralha. Existem 3 coisas que eu recomendo que não tenham em casa. A gaveta da tralha, a cadeira no quarto Sim. Não, isso não. Isso e um nem, bengaleiro à entrada. nem pensar. Nem pensar. Não? Porquê? A gaveta da tralha nós vamos ter a tendência a acumular tudo e mais alguma coisa. Sim. Desde cartas a brinquedos, porta-chaves, dinheiro, tudo e mais alguma coisa. É mesmo o Mas despeja-bolsos. a cadeira no quarto é um perigo. A cadeira no quarto, nós vamos acumular a roupa É um da perigo. semana toda e é um perigo. Olha, como é que tu consegues fazer com que o teu filho vá cumprindo os teus requisitos todos? Ele tem que idade? O Gustavo tem 4 anos. Pronto, ainda não... Mas sim, ele é muito organizado dentro daquilo que nós lhe damos. Ou seja, ele escolhe a roupa dele, está tudo ao alcance dele. Ele sabe que está ali, tudo o que ele tem está disponível para ele escolher. Sim, dentro não tem daquilo... armários que são... Não, Claro. está ao alcance dele, dentro daquilo que ele tem para usar. A nível de brinquedos, ele sabe que tira tudo, ok, mas que vai guardar. É como se fosse uma É um hábito missão. que se vai criando, não é? São rotinas. E eu acredito que crianças organizadas vão se tornar adultos muito mais organizados e felizes e leves, não é? É verdade. Porque o que acaba por acontecer é que a nossa geração
é uma geração caótica e eu vejo muito isto nas casas onde eu frequento. Podíamos fazer aqui umas perguntas sobre as casas que... Não, mas eu não vou fazer isso. Mas era tentador. Qual é que foi assim a casa mais... Tem que ser. Qual é que foi assim mais desarrumada, que tiveste assim mais trabalho? Tem muitas, não te consigo dizer uma. Quer dizer... Podes fazer aqui uma inconfidenciazinha. Não posso. Não posso. Que Mas a nossa Bruna vai à casa das influencers top desta vida, portanto... podemos falar da nossa Madalena, da Madalena Abcacis, não é? Pois estás com ela. Sim. Estamos Foi a fácil? trabalhar. Foi um projeto? Ainda está a ser? É um projeto para a vida, como eu lhe costumo dizer. Estamos a fazer várias fases, já fizemos a fase do quarto, agora fizemos a parte de... Fizemos uma espécie de closet em parceria com a Leroy Merlin e foi Boa. assim maravilhoso. Para a zona de casacos, para a zona de desporto, tudo ganha um sítio. E era o que eu te estava a dizer. Quando as coisas não têm sítio, o que acaba por acontecer é que nós não vamos ligar nenhuma àquilo, nós vamos... vai andar sempre a casa desarrumada. É verdade. E há uma coisa que eu costumo dizer muito, e quem me acompanha sabe que é verdade, que é, da mesma forma como nós, pessoas, temos a nossa morada, nós saímos, vamos trabalhar, vamos de viagem, nós regressamos à nossa casa. Temos a nossa morada. E o que é que acontece com as coisas quando não têm lugar? São sem uma espécie de Sim, é sem verdade. abrigo, não é? Porque não têm um sítio. Mas às vezes é que não há mesmo mais sítio para ter, nós é que compramos a mais. Pronto, Pode e muitas acontecer. das vezes acontece mais que aquilo que se julga. Que, muitas das vezes as pessoas dizem, ai Bruna, tenho falta de espaço. Não, Tens é coisas a mais. temos é coisas a mais. Olha, vamos falar aqui da tua primeira casa. Antes estamos aqui já estamos aqui em modo workshop, quase. Não sei Quase. se vocês estão a perceber as dicas maravilhosas que ela já deixou aqui e alguns conselhos que são para a vida. Eu acho que essa parte que estavas a dizer de educar e começar já com os mais novos Sim, pequenos hábitos. isso é importante depois para a vida deles no futuro. Mas voltando aqui à tua primeira casa, vamos voltar aqui aos Açores. Que casa é essa? Que memórias é que tens lá, Bruna? Ai, tenho muitas memórias. É a casa dos meus pais, ainda vivem lá na mesma casa. E é maravilhoso que eu chegava ao fim de semana e adorava limpar a casa, chegava ao verão. Porque é essa a memória que eu tenho da minha casa, é eu cuidar da minha mesmo, casa. ok. E era do tipo, olha, vão às compras, vão passear, Expulsava. façam o que quiser. Eu expulsava a minha família de casa. E ai de quem, desculpem aquilo que eu vou dizer, e ai de quem fosse à casa de banho a seguir. Não podia. Ok, pronto. E eu acho que ainda há muito isso, e ainda no outro dia partilhei uma story sobre isso, que era, depois de usar, acabei de limpar a casa, façam o favor, não usem nada. Durante pelo menos um dia, vá. Um dia, vá, para recuperar. Um dia não, mas 2 horas uma pessoa E- lamenta. Mas lá está, são essas as memórias que eu tenho da minha casa, e eu sempre que vou lá, eu adoro fazer isso. Eu vou lá e a minha mãe tem a tendência de querer guardar tudo porque vai sempre precisar, e para os filhos e não sei o quê. Eu chego lá ok. e mando tudo. Tudo para o lixo. Não, para o lixo não. Dou oportunidades às coisas. Ok. Vamos fazer um destralhe, damos aos vizinhos, damos às pessoas. E é isso que eu gosto, são essas as memórias. E é fácil para a tua mãe perceber... Não. Não é nada fácil, porque a minha mãe depois, aquilo que não está em condições, obviamente vai Sim. para o lixo. E ela depois fica ali a moer, e eu acredito que aquilo que eu vejo com a minha mãe deve ser também um bocadinho aquilo que há no processo dos meus clientes, não é? Que Sim. ficam ali, aquela coisa do apegar às Primeiro que coisas. decidam, não é? Eles fazem esse processo contigo também, os teus Fazem, clientes. fazem. Já não estás ali com eles, olha, isto o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Tu aconselhas? Aconselho QB, não é? Porque são as coisas das pessoas. Sim. É que para mim são só coisas, mas para as pessoas são memórias, são emoções, são sentimentos que estão ali. Aquela roupa, que para mim é só uma blusa, mas aquela roupa se calhar foi. Sim, A já avó foi já importante. tem ali um sentimento. Eu não posso tratar das coisas das pessoas com pouco respeito, não é? Percebo. E então, Mas às vezes deves é ficar com muita difícil. vontade de pegar e largar. sim, às vezes também acontece. E da mesma forma como eu me sento aqui com um cliente em processo de desapego, que nós começamos a rir, também choro. E porque há memórias que me tocam também, não é? E as pessoas partilham contigo também. Partilham isso. muito, muito. Eu às vezes saio e eu acredito que cada vez mais, cada projeto, eles ganham com aquilo que eu lhes dou, com o valor de projeto Sim, que lhes claro. dou, mas eu também ganho muito com as experiências que partilham comigo. Ou porque são Sentes que és vidas. um bocadinho psicóloga também. Também. Sabes que eu sinto muito isso e às vezes tenho necessidade de fazer a terapia com mais frequência, porque eu faço terapia semanalmente,
E tenho Necessidade necessidade de fazer mais. fazer mais, porque preciso de libertar aquilo que eu vou acumulando das outras Sim, porque pessoas. elas vão deixando E também é uma em carga ti. energética também que eu recebo da casa das pessoas, não é? Aquela Claro. energia, tudo, as coisas têm energia e eu acabo por acumular, e a parte psicológica também tem muito peso. Eu sou uma psicóloga também. És uma verdadeira psicóloga. Depois dessa casa, em tua casa, vieste para Lisboa, para casa é que foste morar? Que casa foi essa? Lembras-te? Sim, fui morar ali na... Ai, não me recordo bem. Mas eu acho que... Que é em Lisboa também, não é? Sempre foi em Lisboa. Sempre. Sempre foi aqui na zona de Lisboa. Fui dividir casa e foi assim... Foi 2 anos que eu estive nesta casa. Com quem é que moravas? Como é que foi essa casa? Há coisas que, pronto, Vamos passar para outra casa. vamos passar à frente. Já percebi que foi uma casa que mexeu com ela, mas... Sim. Pronto. A próxima, depois dessa. Depois dessa, fui viver com as amigas e cada uma tinha o seu quarto, tínhamos a nossa rotina e lá está. É fácil para ti, uma vez que és muito Não. organizada... Pô, eu nem acabei a perguntar, Nem ela já, acabou. ela já sabe o que é que eu vou perguntar. Não é, viver com outras pessoas, para ti é difícil. É o meu maior desafio, mas com o tempo e com a maturidade, Mas nessa fase, quando moravas com as tuas amigas... ui, era muito desafiante, muito desafiante. E depois comecei a perceber que o facto de eu gostar acabava sempre por cair as responsabilidades sobre mim. Pois. E eu deixava, só que chegava a um ponto em que sentia que não era valorizado. Claro, E sim, eu acho deixa andar a sim. fazer, sim. Sim, e é desafiante. Nada como teres o teu espaço, seres tu a cuidar das tuas coisas e viveres plena com isso. Acredito que tenha sido mesmo um desafio para ti, é uma coisa que tu de certeza que não querias repetir novamente, apesar de se dar muito, porque às vezes nós gostamos muito daquelas pessoas e damos muito bem com elas, acontece muitas vezes até com E com relacionamentos, os relacionamentos é a mesma coisa, não é? e quando vais morar junto, Ai, muda tudo, não é? pois é. E tu já deves ter sentido isso também. Depois dessa casa com as tuas amigas, foste logo para esta ou ainda tiveste aí umas pelo meio? Não, eu depois fui viver com o meu namorado, não é? Com o meu marido agora. Nós vivemos ali na zona das Olaias. E foi aí que percebi que gostava mesmo era de fazer essas coisas. Eu adorava as mudanças, as pessoas achavam que era uma doidinha. E ninguém gosta, só tu mesmo. E quando foi o processo da mudança para a casa atual, eu estava a vibrar com aquilo, tinha tudo etiquetado, tudo encaixotado, tinha listas com cada caixa. Meu Deus, que sonho. Pronto, eu sou essa pessoa. E foi aí que começou aqui a Portanto, mudanças é despertar. sempre um desporto para ti. É, eu adoro. Fazer mais uma mudança. E a casa onde estás é a casa dos teus sonhos? Ou uma pessoa que ama tanto e vive tanto a casa? Qual é a casa ideal para ti? Qual é aquela casa com que tu sonhas, não é? Porque Ai, alguém Maria João. que vive assim como tu deve pensar muito nisso. Sim, e cada vez mais eu vejo muitas casas, não é? Eu adoro a minha casa. Sim, sim. Tu Eu todos os dias deves passar por quantas? É assim, normalmente depende. Se estou em processo, em projeto, estou 2, 3 dias numa, ou 9, ou Ok. 10, depende muito do projeto em si. Agora, quando é aquela conhecer as visitas não, conhecer os clientes em que vou às visitas, eu chego a ir a 4, 5 casas por Meu dia. Deus. Portanto, e vou fazer o quê? Avaliar as necessidades daquela família, com base na estrutura da casa. E eu vejo casas muito disfuncionais. Portanto, eu acabo por ir criando a imagem daquilo que eu idealizo, a minha casa dos sonhos. E já percebi que não é a que eu estou atualmente. Eu adoro a minha casa, tem uma luz maravilhosa, mas preciso de mais. Precisas mais? Preciso. O Então, que é que mudava já? Se pudesses mudar já alguma coisa na tua casa? Então, olha, eu vou mudar brevemente a minha já vamos casa. mudar? Sim, vamos mudar. Eu quero mudar muito a casa de banho. Quero mesmo partir aquilo tudo, porque é uma cabine que não está a funcionar. Não está a funcionar, não é a funcionar. Sim, eu percebi, não é funcional. E o para variar. roupeiro do meu quarto, que é de canto, que é assim a coisa mais disfuncional possível que tu possas imaginar. Para quem tem pouca roupa, funciona, que é o meu caso, não tem muita roupa, ainda vai funcionando. Mas não me dá paz, não me dá leveza, que não Tu combina precisas, com o resto sim. do meu quarto. E então eu quero partir aquilo tudo. Isso vai ser a próxima fase. Agora, casa dos sonhos. Eu quero uma casa ampla, com pouca coisa. Com um Minimalista? lugar... não, porque eu não sou minimalista. Ok. Eu acredito que menos é mais, mas eu não sou minimalista. Mas também não sou aquela pessoa que tem mil tudo. coisas, não. Ok. É meio termo. Equilíbrio. Sim,
tudo tem que ter um equilíbrio, senão não funciona, na minha visão. Para mim, essencial ter numa casa. Sim. Tomem nota que ela organiza e ela já Não. viu, e ela vê casas todos os dias, portanto ela sabe do que está a Para falar. mim, a minha casa dos sonhos tem que ter uma lavandaria. Como assim não dá para pôr uma máquina de lavar à beira da cozinha ou uma coisa assim? Sim, dá. Eu funciono bem com isso. Ok, Mas tu já só- que é para sonhar, eu vou dizer Sim, aquilo que eu quero. sim, sonha. Então Tens eu razão, quero tens razão. uma lavandaria em que eu consiga ter todos os meus produtos organizados, a roupa por cores, tudo. Porque depois tens que separar as roupas, Claro, não é? sim. Um cesto para cada coisa. Tudo ali organizado. Sim. Um varão para as roupas já para pendurar, para evitar ter que se machucar e demorar mais tempo para passar. Essas coisas normais, não é? Que nós Toda a gente precisa, todos precisamos e não valorizamos. não sabemos. Sim. Depois, uma despensa gigante. Ok. Não precisa ser assim muito gigante, mas uma despensa. Uma boa despensa em que eu consiga ter o meu armário todo organizado. Já o tenho. Sim, mas ter aqueles tabuleirinhos giratórios para uma Sim, pessoa. mas isso eu também tenho, mesmo Ah, com ok, já uma tens. despensa pequena, não é? O que eu estou a dizer é que eu queria ter assim uma despensa daquelas só de divisão. Uma divisão Ok. só de despensa. Ok, que uma eu- dispensa mesmo, Sim. só para ser dispensa e nada Isso. mais do que isso. E nada mais. Eu agora tenho um armário despenseiro. Funciona muito bem, que é Sim, só mas não é uma dedicado àquilo, despensa. mas não é uma despensa. Ah. Pronto, das áreas que eu mais gosto de organizar, não Não, sei. e vou ter que fazer aqui uma pausa por dois motivos. Mas um deles é porque normalmente quando eu faço esta pergunta as pessoas dizem que querem piscina, é um bom jardim e uma casa à beira da praia. Nós estamos na parte da lavandaria e da despensa. Pronto. Mas eu gosto desta diversidade. Entretanto, e antes de acabar a tua casa dos sonhos, vamos fazer aqui só um pequeno momento. Sim. Porquê? Porque a sustentabilidade também deve ser um sonho na casa de toda a gente. Eu quero perceber se para a nossa Bruna a sustentabilidade também está ali super organizada. Então, Bruna, neste momento quero perceber contigo o que é que tu tens feito e queres fazer ainda mais para seres ainda mais sustentável, para teres uma vida em que a sustentabilidade seja realmente uma das tuas prioridades. O que é que tens feito? Para além da Olha, reciclagem, que isso já nem é assunto. Isto já é óbvio, não é? Exatamente, para mim é Exato. óbvio. Compras a granel, Ok. que é uma das Ficam coisas muito bem na despensa. ficam super bem na despensa. Daí também eu, quando faço projetos de organização de despensa, recomendar e fazer a alteração dos frascos. Ok. Opto sempre por vidro, mas nem sempre é fazível. Porquê? Porque na cozinha, às vezes, as pessoas não são muito cuidadosas Sim, e e parte pode tudo. cair e pode Sim. partir. Portanto, mais vale investir num bom acrílico que vai durar uma vida. É verdade. Portanto, e a caminhar aqui também dentro da sustentabilidade, porque as pessoas compram as suas coisas a granel. Em minha casa é assim que funciona. Tento optar sempre por materiais mais sustentáveis. Compro pouca roupa. Dica para as meninas. Exato. As coisas que compro para casa a nível de têxtil, eu tento comprar português com bons materiais e cuidar bem para durarem muito mais tempo, porque eu acho que isso para mim é essencial. Ok. Investir em produtos de qualidade. E portugueses? E portugueses, marcas nacionais, obviamente. Não fazia, mas tenho vindo a valorizar com o meu negócio, comecei a Também valorizar percebeste- essas pequenas coisas. Depois, mais coisas que nós fazemos. Não sei, diz-me tu. Estou a tentar fazer um check naquilo que nós fazemos habitualmente em casa. Separação do lixo. Separação do lixo. O que é que, imagina, o número de máquinas de lavar também é uma questão que é Sim, preciso ter em conta. mas como nós temos pouca roupa, lavamos pouca roupa. Ok. Menos é exato. mais em tudo. Ok. Ok. A única diferença que eu sinto é que, por exemplo, nós lavamos a roupa em comum, em conjunto. sim. Não usa amaciador da roupa. Não usas amaciador? Não usa amaciador da roupa. Usa? Usa vinagre de limpeza. Ah, sim, já. Porque sim. desinfeta em profundidade e faz o mesmo efeito do amaciador e vai prolongar as fibras da roupa durante muito mais tempo. Portanto, são essas pequenas coisas que eu vou substituindo e que vai fazer com que tudo dure mais tempo. E que sejas uma pessoa, e também uma pessoa mais sustentável, para além de Exato. dar vida às coisas, ajudas o ambiente. Voltamos então à casa dos sonhos. Vamos. Muito rapidamente. Já falamos da lavandaria, já falamos da despensa. Vamos agora onde? Vamos ao closet. Vamos ao closet. Vamos ao closet, não é? Ok. Então, o que é que eu idealizo? Muitos varões, pouca coisa para dobrar, porque... Sim, se vai tudo ali. vai e tudo em consegues, e cabides. consegues perceber também o que é que nós temos se for assim, não é? Sim. E a verdade é que
com técnicas próprias de organização, com vários métodos, nós conseguimos mesmo sem muito espaço ter as Sim. coisas organizadas, não é? Agora, tendo a oportunidade de ter a casa dos meus sonhos, sim, ter um lugar para cada coisa, tudo dentro do mesmo espaço para que elas durem muito mais tempo, porque as roupas quando estão desarrumadas, elas vão ficar Todas dobradas, vão não é? ficar dobradas. Ou se for aquelas pele. E acaba por acontecer é o quê? Tu vais usar sempre as mesmas coisas, É verdade. vais usar sempre as mesmas coisas e vais acabar por estragar a roupa com muito mais E frequência. depois é que percebes, tinha esta peça aqui, com etiqueta. Nunca mais Sim, me vais lembrei. comprar igual. Portanto, Sim. são essas pequenas coisas que nós podemos evitar com a organização. E vai ser uma casa dos sonhos, de certeza, assim, se Sim, tiver essas mas também coisas. quero piscina, não Ok, penses. pronto. Só queria perceber se a piscina era para... Mas fui pela minha ordem de prioridades. Lá está, a ordem de prioridades de uma organizer. Pronto. Mas que também é importante nós termos essa percepção e valorizarmos esse espaço. Acho que é muito isso, é valorizarmos, porque se nós valorizarmos e percebermos que a necessidade e que eles são necessários Sim. e que com eles conseguimos facilitar também a nossa vida Sim, no dia a dia, completamente. eu acho que o valor também que damos às coisas é outro. Até porque o tempo está a correr e eu queria muito continuar a conversar contigo. Eu tinha aqui conversa para ti de 1 hora, só com dicas de organizer tínhamos 2, no mínimo. Mas como o tempo já está a avançar, eu tenho a nossa rubrica de como é que tu vives a tua casa. São perguntas muito rápidas que tens que responder. Pode Tá ser? bem. Preparadíssima? Preparada. Aliás, eu acho que tu vais dar aqui uma grande ajuda, porque nós já fizeste a pergunta a vários convidados e temos sempre assim esta dúvida de qual é que será o tempo ideal. Tu deves saber. Com que frequência é que mudas de pijama? Eu mudo de pijama sempre que mudo lençóis, uma vez por semana. É o tempo ideal? Para mim é, porque nós tomamos banho depois de... Pois não sei, é uma Nós tomamos dúvida. Sim, É uma dúvida que depende nós de cada, temos. cada pessoa, não é? Nós lá em casa nós tomamos banho antes de dormir, portanto os pijamas estão sempre limpos. Ok. E nós sempre trocamos de lençóis, trocamos de Todas as pijama semanas? Ok. todas as semanas. Quantas refeições cozinhas por semana? 2 vezes. Cozinhas 2 vezes? Cozinho 2 vezes. Ok. Faço, E dás para, e fazes faço para... a semana toda. Perfeito. Quantas toalhas por semana para os banhos? Uma por semana. E trocas também quando trocas? trocamos tudo Ok. ao fim E de depois semana. fazes uma máquina de roupa com isso tudo? Sim. Juntas pijamas? Junto os lençóis todos, das 2 camas, ok. e junto as toalhas dos 3, Na mesma máquina? na mesma máquina. Ok, perfeito. Perfeito. Tá bem? Tanque, já não usas, não é? Já ninguém usa tanque. Só Não, eu não e a uso, Joana, mas quando eu tiver- Laranjeira é que sonhamos com o tanque. Mais Não, ninguém. não. Quando eu tiver a minha casa dos sonhos, a minha lavandaria vai ter um tanque. Coisa linda. Pois Adoro. vai. Estão a ver? Olha, a Joana vai eu partir paredes. Eu sabia que esta coisa do tanque, isto fazia sentido. Tirar, lavar, voltar a pôr as cortinas com que frequência? Então, as cortinas 3 vezes por mês. Viram? Lavar o sofá Nunca 6 ninguém, meses. nunca ninguém foi tão direto ao ponto. Tenho tudo apontado no planner. Ok. Pó. Todas as semanas? Todas as semanas. Todos os dias? Todos os dias não, mas o robô aspira todos os dias, nós ao fim de semana e é isto. E está perfeito. Sim. Bruna, quem és tu na tua casa? Eu sou eu, Organizadíssima. organizada. Bruna, obrigada. Obrigada eu. Obrigada mesmo. Passou a correr. Nós tínhamos aqui conversa para mais, mas não dá. Entretanto, se quiserem saber mais dicas sobre organizer e sobre como organizar a vossa casa com alma, é passarem no Instagram da Bruna, que ela todos os dias dá sempre alguma dica. Obrigada por estarem desse lado. Já sabem, continuem atentos ao nosso podcast aqui no canal do YouTube, nas plataformas de podcast e também no canal Casa e Cozinha.